Em 2014, aconteceu uma coisa muito importante para a gente no Brasil, que foi a saída do Brasil do mapa da fome, que é organizado pela ONU. O que significa isso? Que menos de 5% da população naquele momento estava em fome grave e por isso a gente saiu do mapa da fome. Eu sempre costumo dizer que a gente saiu do mapa da fome, mas a fome não saiu do Brasil. Porque mesmo com esse avanço, a gente estava falando de 4,2% da população, que no caso do Brasil significa quase a população de Portugal. A gente viu um grande avanço, mas ainda tinha um longo caminho a percorrer. A gente estava nesse caminho. Mas aí, por uma série de questões, crise econômica, diminuição do poder de compra da população, aumento da inflação e do desemprego, diminuição de políticas públicas de combate à fome, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esses números voltaram a aumentar na POF de 2018, antes da pandemia. A fome passou de 4,2 e cresceu para 5,8 em 2018. Então a gente já estava numa situação de piora. Mas aí o que acontece na pandemia? A pandemia foi uma grande crise social, econômica, de saúde também, que mudou a dinâmica da sociedade e jogou numa situação de insegurança alimentar e fome uma grande parcela da população. Eu costumo dizer que a pandemia é um catalisador da fome que intensificou esse fenômeno. 2 pesquisas, na verdade 3 pesquisas foram feitas, mas aqui eu estou utilizando 2 pesquisas sobre a fome na pandemia e a gente viu um avanço, um aumento significativo desses números de fome e insegurança alimentar. Em 2020, 9% da população estava em situação de fome grave e em 2021 para 2022 a gente já tem 15% da população em situação de fome. É aquele famoso número 33 milhões de pessoas. E por que isso aconteceu? A diminuição ainda maior de políticas públicas de combate à fome, o aumento do desemprego e do trabalho precarizado, aquele trabalho que tem uma renda irregular, que não tem garantias de acesso à renda. Então, quando tudo fechou, porque a gente precisava dessa contenção da circulação do vírus, as pessoas foram para casa e não tinham dinheiro guardado nem reserva, isso jogou numa situação de fome e insegurança alimentar famílias que até então não estavam nessa situação. É muito importante também que a gente entenda que hoje o principal fator de acesso ao alimento é renda. A gente vive num país monetizado e as pessoas compram a comida para acessar essa comida na maioria dos casos. Mesmo na área rural, a população ela tem uma forma de cultivo muito especializada, então ela produz soja, por exemplo, planta milho, planta soja, planta feijão, vende essa produção e compra os outros alimentos. Então, até no âmbito rural, a população precisa de acesso à renda para comprar esse alimento. E isso faz com que a fome hoje esteja percentualmente maior no campo do que na cidade.